Olá, meus seres! Chegamos com a nossa revisão UTF-PR 2026, Universidade Tecnológica Federal do Estado do Paraná. Muitos lugares para vocês fazerem essa avaliação. Cidade de Toledo, cidade de Campo Mourão, cidade de Medianeira, Pato Branco, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão. Inúmeros lugares aí que você pode prestar avaliação na UTF-PR e vai ser abraçado por essa comunidade fantástica. Grandes amigos na cidade de Dois Vizinhos, Tiago trabalhando no laboratório, Michele Potrick, uma grande pesquisadora na área das abelhas. Nós fizemos faculdade junto, eu, Tiago e Michele. Professor Everton, reitor da UTF-PR, aí, fantástico, foi meu veterano na UniOeste, então vocês estarão abraçados por uma comunidade fantástica da UTF-PR. Convido você, se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações, pois teremos aulas de biologia que irá ajudar você, sim, também no ensino superior aqui no nosso canal, bem na bio. Então pegue seu material, seu tablet, sua caneta, seu papel, enfim, sua tela, sua audição, pois estaremos focados na UTF-PR 2026 para você passar o dedinho, ver seu nome na lista e ir para uma excelente universidade de ensino superior, uma excelente universidade de diferentes cursos. Bem-vindo, bem-vinda! Bem-vindo, bem-vinda à nossa revisão UTF-PR. Mudanças na prova. Tínhamos 6 questões, 4 questões agora de biologia, então meio rápido aí para vocês não perderem muito tempo. Análises do sistema SOST de ensino, basicamente pensando em biotecnologia, que apareceu inúmeras vezes, DNA, material genético, então eu estou arriscando ecologia, eu estou arriscando zoologia, eu estou arriscando nesses temas aí. Coloquei 5 tópicos, mas é para ter 4 questões. Ok. Você vai falar só se você arriscou em algumas coisas. Eu vou falar, sim, eu vou arriscar, mas eu vou falar. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos arriscar. DNA, RNA, proteína. Dogma central da biologia molecular. Tá, mas aqui eu quero que você pense na célula. Lembra da célula? Sim, a célula é uma estrutura fantástica. Nós temos seres vivos unicelulares, como uma ameba, que é um protozoário. Nós temos seres vivos pluri- ou multicelulares. Então, se eu olhar para um animal pluricelular, eucarioto, porque tem núcleo, e ali no núcleo o material genético. Esse material genético nas células é o DNA, e ele serve de modelo para a formação de moléculas de RNA. Então, a esse fenômeno nós chamamos de transcrição, passar a informação. Cuidado com aquelas questões que tem item 1, 2, 3, 4 na UTF-PR, que é muito comum. Transcrição ocorre no núcleo das células eucarióticas e a tradução vai ocorrer no citosol/citoplasma. Então você tem em lugares distintos ou diferentes nas células eucarióticas. Tradução também é conhecida como a síntese de proteínas, mas aí você pode ter proteínas que serão produzidas e vão ficar aqui no citosol. Você tem aqui ribossomos livres, você tem ribossomos aderidos a envelope nuclear eucarioteca. Você tem ribossomo aderido ao retículo, formando retículo endoplasmático rugoso. Imagina que eu vou produzir uma proteína chamada insulina. Rapaz, qual é o papel da insulina? A insulina reduz a glicose na corrente sanguínea. Você ouviu falar em Ozempic, você ouviu falar em Mounjaro. Esses medicamentos atuam no organismo, tecnicamente, reduzindo a liberação do glucagon, aumentando a liberação da insulina para reduzir a taxa de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, inicialmente, eu Ozempic para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, onde não tínhamos receptores para o hormônio insulina. Diabetes mellitus tipo 1, aí falta insulina. Aí vem a engenharia genética / biotecnologia. Conseguiu pegar um gene humano, colocar lá numa bactéria e fazer a bactéria produzir insulina. E aí a gente extrair essa insulina, comercializar e tratar a diabetes tipo 1 por falta de insulina. Você entendeu onde eu cheguei? Eu comecei a falar no DNA e agora eu estou lá na sua célula beta do pâncreas. Porque a célula beta pancreática
é a que expressa o gene. Se eu falar em expressão gênica, eu tenho transcrição na primeira parte e depois eu tenho tradução. E a insulina é o produto dessa expressão gênica. A insulina é um hormônio proteico. E aí, cai na corrente sanguínea, chega nos receptores, liga na superfície do receptor, está lá na membrana plasmática, que é uma proteína da membrana. E aí, o que vai acontecer? A glicose vai entrar por difusão facilitada. Tem uma proteína que pega a glicose de fora, joga para dentro, pega a glicose de fora, joga para dentro. Isso reduz a glicose na nossa corrente sanguínea. Então, esse é o papel do hormônio chamado insulina. Nós teremos esse pensamento. Faz aí, ó, a sequência. Deixa eu vir aqui atrás. Deixa eu ver se está aparecendo legal para você, ó, do DNA para o RNA, transcrição, RNA, proteína, tradução. Vamos ter questões envolvendo esse assunto. Então, por favor, cuidado. Como eu falei no retículo rugoso, ele tem ribossomo. Agora tem o retículo liso, que não tem ribossomo, que ele vai sintetizar lipídios, que lá na nossa célula do fígado, os hepatócitos são as células do fígado. E no nosso fígado, nós teremos o detox. Eu vou detoxicar, detoxificação celular. Eu vou quebrar moléculas, medicamentos que a gente ingeriu, substâncias químicas como o álcool, e aí as células têm muito retículo liso, células que têm a produção de colesterol, células que têm a síntese de hormônios esteroides, como a testosterona, as células intersticiais ou de Leydig, lá no testículo, produção da testosterona, tem muito retículo liso para garantir essa produção. Células secretoras, como as células beta do pâncreas, tem muito retículo rugoso, e aí vai para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi vai empacotar e promover a secreção celular. Então, essas células associadas a esse dogma central da biologia. Claro que você tem essas moléculas aqui importantes, eu sei que você vai lembrar. Uma molécula proteica, uma proteína, é um polímero de aminoácido. Um aminoácido ligado a outro aminoácido, ligado a outro através de ligações peptídicas. Então, a quantidade de aminoácidos, a sequência de aminoácidos e os tipos de aminoácidos fazem com que as proteínas sejam diferentes. As proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes no nosso organismo. As proteínas, elas têm uma forma, e a forma biológica da proteína está diretamente ligada à sua função. O colágeno, uma proteína fibrosa, uma proteína em forma de fiozinho. A hemoglobina é uma proteína arredondada. Então você tem proteínas, formas diferentes, funções distintas ou diferentes. Nós podemos ter mutações, erros aqui, erros na leitura desse DNA, troca, substituição de posição de letrinhas. Nós podemos ter vários equívocos. Agora, as mutações do DNA, elas podem promover alterações na sequência de letrinhas do RNA e podem promover mudança nos aminoácidos da proteína. Aí você tem uma proteína mal formada, uma enzima mal formada, e isso vai dar ruim. Agora, existem mutações silenciosas. O que é uma mutação silenciosa para o TFPR? Você troca a letrinha do DNA, troca do RNA, mas não muda o aminoácido da proteína. Por quê? Porque o código genético é degenerado ou redundante. Código genético é a relação do códon e o respectivo aminoácido. Códon são 3 letrinhas do RNA mensageiro. Por exemplo, temos o códon A, o G, e ele vai orientar o aminoácido metionina na proteína. O códon A, o G é o códon de iniciação. A, o G orienta o aminoácido metionina, e aí você vê o início da produção da proteína. Agora, a metionina e o triptofano são aminoácidos não degenerados. Ou seja, tem um único códon que orienta esse aminoácido. Agora você tem todos os outros 18 aminoácidos e aí você tem eles degenerados. Ou seja, tem mais de um códon, sequência de 3 letrinhas que orientam o aminoácido. Então você pode trocar a letrinha do DNA, do RNA e colocar o mesmo aminoácido na proteína. Mutação silenciosa. Mutação sem sentido. Você trocou as letrinhas do DNA,
trocou do RNA e você colocou um códon de fim, UAA, UAA, UAG, UGA. São códons que indicam o final da síntese de proteína. Você pode colocar ali no meio e aí parar a produção da proteína. Então, cuidado com essa ideia molecular. O DNA nas nossas células tem uma capacidade de duplicação, fazer cópias. Imagina que está aqui, o DNA tem duas fitas antiparalelas, 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Tem uma enzima chamada helicase, separa as duas fitas. E aí vem uma enzima chamada polimerase do DNA, ou DNA polimerase, e faz a construção de fitas novas. Antiparalela, 3 linha, 5 linha, 5 linha, 3 linha. Então você duplicou e você conservou a metade. Tínhamos duas fitas pretas, aqui ficou a fita preta e a fita nova é a fita azul. Então a duplicação do DNA é um processo semi-conservativo que conserva a metade da fita original e depois produz uma fita nova. Então a gente consegue fazer cópias e mais cópias e mais cópias. Nós usamos, por exemplo, reação em cadeia da polimerase, PCR. PCR, reação em cadeia da polimerase, é para fazer cópias e mais cópias de uma forma artificializada. Quando a gente precisa analisar e precisa de mais material genético, ele fazer um teste, reconhecimento, encontrou fragmento, ou mesmo você vai fazer um teste de DNA para saber de onde você veio, quais foram os seus ancestrais aí, de onde saiu a população humana que te deu origem. Aí a gente coleta da saliva e a gente faz PCR para fazer cópias, ter mais material genético para fazer as análises que precisamos. Se aparecer RT-PCR, RT significa transcriptase reversa. Vírus como o vírus da AIDS, HIV, o vírus tem RNA como material genético, mas ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, ele usa o RNA de modelo e produz um DNA. Aí, RT-PCR, vacinas da Covid-19, você usa a transcriptase reversa, porque o vírus causador da Covid é de RNA, aí você monta um DNA e depois faz a PCR para fazer cópias e mais cópias e mais cópias. Então, eu gostaria dessas lembranças. E eu já falei uma parte aqui, coloquei a definição de novo. O que é um transgênico? Transgênico é um organismo que recebeu um gene de uma outra espécie. Então ele é gerado pela técnica de transgenia. Você incorporou, você adicionou, você colocou um gene de uma outra espécie, geralmente para produzir um produto de interesse. Você também pode fazer clonagem, a técnica de produzir novos indivíduos geneticamente iguais. Então, a clonagem é uma técnica de reprodução assexuada. Então, por favor, cuidado com esses termos para nossa prova, o TFPR 2026. Problemas ambientais / alterações ambientais. Nós temos aí problemas como queimadas, que foram citados na última prova, liberação do CO2, aquecimento global, o metano, que vem da decomposição anaeróbica, que vem da expansão da pecuária, os bovinos eructando, arrotando ou soltando puns e liberando metano. Esse metano contribui com a retenção de raios infravermelhos que trazem calor e alteram as temperaturas. Beleza, eu fui para espécies exóticas. Uma espécie exótica é uma espécie não nativa. Então essa é uma outra preocupação que nós temos na ecologia. O TFPR não fez citação ainda, então eu gostaria do cuidado. As espécies exóticas podem se tornar invasoras. O que é uma espécie invasora, Sost? É uma espécie que, ela veio de uma outra região. Por exemplo, nós temos espécies que vivem na floresta amazônica. E elas são típicas da Amazônia. Agora, eu fui para lá, achei bonita e exuberante, trouxe para a Mata Atlântica no sul do Brasil. A Mata Atlântica e a Amazônia são florestas tropicais. Mas lá, aquela espécie tinha uma história lá, os vizinhos dela, a alegria dela, conversar com todos, conhecida. E de repente eu tirei ela de lá e coloquei na Mata Atlântica.
Aí ela não tem predador, não tem parasita, não tem competidor natural. Ela achou legal, falou, é úmido, é quente, é parecido. E ela reproduziu, ela produz muitas sementes, muitos frutos. Vai que é uma angiosperma, plantas com frutos, flores, sementes. E aí ela conseguiu contaminar, ela conseguiu, a partir do local de origem, se dispersando para outras regiões de uma forma sustentada, ou seja, por ela própria. Ela conseguiu reproduzir, deixar descendentes, e esses foram contaminando o ambiente, se tornou uma espécie invasora. E uma planta pode fazer isso mesmo sem se deslocar. O vento pode transportar os seus frutos, os animais podem dispersar as suas sementes, se forem muito grandes, os seus frutos. Um animalzinho mexilhão dourado, que veio na água de lastro de navios, então as águas trouxeram, mas os humanos, naviozinho, água dentro do navio para controlar lá a densidade, despejava essa água no litoral e de repente o bichinho achou legal o nosso país. Na verdade, é as Américas, que ele veio lá da Ásia. E aí ele começou a subir nos rios, entrando, se multiplicar, obstruir a entrada de água nas hidrelétricas. Nós gastamos para a retirada desses seres. Eles não têm predadores, parasitas, competidores naturais, eles se multiplicam, eles podem eliminar as espécies nativas. Então você tem uma perda de biodiversidade. Às vezes a prova vai colocar para você que é vantajoso. Ah, não tem ornitorrinco no Brasil, vamos trazer o ornitorrinco da Austrália para o Brasil. Você fala, para quê, Anjo? O ornitorrinco tem uma história lá, bonita lá, feliz lá, na região do continente australiano. Agora, aqui não vai rolar. Talvez ele nem se mantenha, ele seja eliminado do programa, mas talvez ele vire uma praga. Então, a gente tem essa preocupação com essas espécies, além de transporte de parasitas, além de doenças que elas podem vincular depois. E falando em doenças, eu já coloquei aqui artrópodes. Artroarticulação pó dos pés, é um filo, é o filo com a maior diversidade. Aqui no mexilhão dourado você tem o filo Mollusca, reino animal, filo Mollusca e a classe dos bivalvos. Esses animaizinhos aqui. Agora, aqui você tem o filo Artrópoda, classe dos insetos, ou a gente vai chamar de subfilo Nirrhamia, classe dos insetos, subfilo Chelicerata, ou classe dos aracnídeos, subfilo crustácea, ou classe dos crustáceos, dependendo da classificação, mas enfim, você vai lembrar desses nomes. Esses animaizinhos aqui são bilatérios, que têm simetria bilateral, com exceção de poríferos e quinidários, plateumintes, hematomintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos na fase larval, e os cordados têm simetria bilateral. Esses animais são triblásticos, ou seja, tem os 3 folhetos embrionários. Quais são? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles são celomados, do tipo esquizocélico, ou esquizocelomados. O celoma surge por afastamento da mesoderme. Eles são protostômios. O blastóporo dá origem a uma unidade chamada de boca, e eles são ainda segmentados, metamerizados e tagmatizados. Tagmas, divisões do corpo. Então eles têm uma segmentação e, além da segmentação, uma especialização dos segmentos chamados de tagmas. Se eu olhar para o mosquito, para o piolho, para a pulga, eles têm cabeça, tórax, abdômen. E isso é divisão corporal tagmas. O piolho tem 6 perninhas. Você vai falar, ah, é verdade, 2 anteninhas. Então isso é típico de inseto. Pode ou não ter asa. Piolho e pulga são insetos sem asa. Agora, os mosquitos têm asa. O mosquito é um inseto holometábolo. Ah, o mosquito da dengue, transmitindo vírus causador da dengue, causador da zika, chikungunya. Você vai olhar para vírus causador da febre amarela, transmitido por Aedes aegypti. Os mosquitos são insetos holometábolos. Bota um ovo, do ovo sai uma larvinha, uma lagartinha, ela vai construir um casulo, lá dentro tem uma pupa. Se forem lepidópteros aí, mariposa, borboleta, a gente chama de crisálida. E aí sai um adulto.
e também a gente pode chamar de imago. Então, metamorfose total ou completa, holometábolo, no mosquito. Você pode olhar para o aracnídeo, carrapato, ácaros, além de aranhas e escorpiões. Temperaturas médias maiores na primavera, no verão, e aí ataques de escorpiões. Ele é um aracnídeo, por favor. E esse aracnídeo tem o ferrão, o aguilhão na região do pós-abdômen, popularmente chamado rabinho, e ele introduz toxina, veneno. Esses aracnídeos nem sempre são peçonhentos, mas, por exemplo, o carrapato é parasita, pica, suga sangue. Você vai olhar para ácaro, também pode parasitar, vive às custas do nosso corpinho. Então, eles são aracnídeos. Tagmas, ou divisão do corpo, cefalotórax, abdômen, 4 pares de pernas e não tem antenas. Já os crustáceos, camarão, lagosta, siri, alimentação humana. Nós olhamos para o cefalotórax e abdômen, tem 10 ou mais pernas. Tem o que mais no crustáceo? Respiração branquial. E nós temos 4 antenas ou 2 pares de antenas, são tetráceros. Crustáceo só vive na água. A prova da UTF vai falar para você, é mentira. O tatuzinho de jardim é um crustáceo de ambiente terrestre. Então fiquem com um certo cuidado aí em relação ao ambiente onde esses seres vivem. Os insetos respiram por traqueias, um sistema de tubinhos que leva o oxigênio diretamente às células e tecidos corporais, sem a necessidade do sangue fazer esse transporte. E para encerrar a nossa revisão focada, relações ecológicas. Cuidado com esse pensamento, quando eu falei aqui, espécies exóticas não têm competidores. A competição entre seres de espécies diferentes é interespecífica, mas a competição também pode ser entre ser de uma mesma espécie, intraespecífica. Se você olhar para a competição, ela sempre é uma relação desarmônica. Sempre vai ter prejuízo, sempre. Eu não coloquei aqui a competição, mas eu sei que você vai lembrar. Competição sempre vai gerar prejuízo. Pode ser intraespecífica ou interespecífica. Pode ser parasitismo, quando o mosquito pica e suga o sangue. Pode ser predatismo, quando a aranha mata e come a borboleta. Predador, matar e comer um ser de espécie diferente. Pode ser amensalismo, quando fungos como penicillium liberam uma substância chamada penicilina, que foi batizada depois de penicilina, e inibem o crescimento de bactérias. Então você tem uma relação de amensalismo ou de inibição entre seres de espécies diferentes, fungo, bactéria, uma relação interespecífica desarmônica. A aranha matando e comendo a borboleta, interespecífica desarmônica. O mosquito picando e sugando sangue, interespecífica desarmônica. Então, cuidado com a classificação. Interespecífica significa entre seres de espécies diferentes. Harmônica quando ninguém é prejudicado, desarmônica quando existe prejuízo. E aqui no mutualismo, vou mudar a cor do meu pincel aqui, não vai aparecer, vou escrever em preto. Mutualismo, você vai se lembrar de líquens, associações mutualísticas entre algas e fungos ou cianobactérias e fungos. Então, lá no líquen, você tem um micobionte, que é o fungo, e um fotobionte, que é o ser que vai fazer a fotossíntese. Pode ser a cianobactéria ou a alga, o fotobionte, e o fungo é o micobionte, micos, fungos. Então, eles podem manter relações mutualísticas. Micorriza, uma associação mutualística entre fungos e raízes. Micorriza, mais. É positiva para o fungo, é positivo para a raiz. Lá no intestino de cupins se alimentam de vegetais. Lá dentro tem protozoários, e esses protozoários produzem enzimas para a digestão da celulose. Lá na vaca, nos bovinos, na pança, o rumen, tem uma grande quantidade de bactérias que produzem enzimas para a digestão de celulose, relações de mutualismo. Os recifes de corais têm uma coloração. A cor é dada pelas algas que se associam ao coral. Então, uma relação positiva
para ambos os participantes, numa relação de íntima associação. Então isso é um mutualismo, uma relação interespecífica, harmônica, que garante uma coevolução, uma evolução junta dessas espécies. Eu acredito nesses tópicos aí para sua prova da UTF-PR. Convido a você, se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações e nós do canal Bem na Bio desejamos uma excelente prova da UTF-PR para vocês. Desejamos uma excelente prova da UTF-PR para vocês brilharem, passarem o dedinho assim, depois na lista de aprovados e seu nome está lá. Um abraço, bons estudos e excelente prova da UTF-PR para todos vocês!